Olá pessoal, este é o canal Mistérios Revelados, o Pregador. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer um momento de estudo da Palavra de Deus. Desde já eu peço ao Senhor que abençoe a sua vida, em nome do Senhor, que venha nos usar, assim como tem nos usado no decorrer de todos esses vídeos, em nome de Jesus. Deus tem falado, Deus tem abençoado grandemente as nossas vidas e com certeza você que tem nos assistido também. Peço já que você deixe aí o seu like, você venha compartilhar os nossos vídeos, deixe o seu comentário também em tudo aquilo que nós estamos trazendo aqui para a glória do Senhor. E se você que ainda não se inscreveu, venha se inscrever em nome de Jesus, neste momento, para a glória do Senhor, correto? Para que você venha estar sempre recebendo aí os nossos vídeos, porque nós vamos entrar, gente, olha só, nós vamos entrar nesse tema aqui, a partir de hoje, nós vamos falar aí no decorrer de 5 ou 6 vídeos, vamos falar sobre os degraus do conhecimento. É o novo tema da nossa mensagem, do nosso estudo, amém? E aqui daqui a pouco eu vou explicar a vocês aqui essa ilustração que vocês já estão aqui observando aqui no fundo, para que você venha entender qual é a ideia, né, desse estudo e de tudo que nós estamos fazendo aqui agora. Antes disso, nós vamos entrar, que é o texto base que nós vamos trazer no decorrer desse estudo, correto? 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amados, esse vai ser a base do nosso estudo daqui para frente. Tudo em cima desse texto. E a palavra de Deus está trazendo para nós aqui, na linguagem, né, na palavra do apóstolo Paulo, ele está falando sobre edificar a nossa vida espiritual sobre o fundamento. E ele aqui nos orienta a buscar edificar a nossa vida espiritual naquilo que realmente é, digamos, alimento sólido para a nossa vida espiritual. Ele está nos ensinando aqui a edificar a nossa vida naquilo que realmente é sólido. Porque ele diz, o fundamento já está posto. O fundamento é Jesus, correto? E ninguém pode pôr outro fundamento a não ser este que já tem posto, que é Jesus. Assim como está na sua vida, você que está me ouvindo e que já conhece o Senhor e já é uma pessoa na presença de Deus e já tem recebido a palavra do Senhor. Muitos também podem estar assistindo agora aqui e ainda não recebeu Jesus Cristo na sua vida, ainda não se converteu à palavra de Deus, não se arrependeu. Mas vamos tratar todos como se a palavra estivesse dizendo para você que você tem que pôr na sua vida o fundamento que é Jesus Cristo. Sobre este fundamento, nós temos que edificar a nossa vida espiritual. A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, a própria palavra, né, o próprio Deus nos ensina a buscar o crescimento. A buscar o crescimento espiritual, a edificar nossa vida dentro da palavra de Deus, naquilo que nós entendemos como um alimento sólido para a nossa vida. Porque isso é importante. É importante por quê? Porque a palavra ela está nos ensinando, nos mostrando
que na nossa vida nós vamos passar pelo fogo. Em algum momento da nossa vida nós vamos ter que ser provados. Em algum momento da nossa vida nós vamos experimentar o fogo. E ele está dizendo, se a tua vida estiver alicerçada em Jesus e edificada sobre prata, ouro e pedras preciosas, a sua obra vai se manifestar quando vier o fogo. Correto? E nós vamos entender que a obra sobre prata, ouro e pedras preciosas, elas resistem. Correto? Porque são pedras, são minerais, são elementos que resistem ao fogo. E melhor, são elementos que não só resistem ao fogo, como se fortalecem pelo fogo. Nós sabemos e conhecemos que esses elementos, prata, ouro e pedras preciosas, quando é aquecido, quando vem o fogo, né, ele se purifica ainda mais, né? Ela enriquece ainda mais. Esses elementos ganham mais valor quando passa pelo fogo. Então é interessante nós compreendermos isso, que ele está ilustrando aqui o nosso crescimento espiritual se baseando nesses elementos, prata, ouro e pedras preciosas, que quando vier o fogo, não só vai resistir, como vai enriquecer ainda mais a nossa vida espiritual. E o que é o fogo? O fogo, gente, são as dificuldades da vida. O fogo são as perseguições, são as aflições, são as tribulações, são as coisas que se levantam no mundo contra a nossa vida espiritual. As coisas que nós às vezes temos que suportar, temos que superar, temos que resistir pela palavra de Deus. Correto? E há momentos na nossa vida que nós precisamos estar com a nossa vida edificada. Um exemplo clássico, né, foi essa Covid, foi essa pandemia que ainda está sobre o mundo. E muitas pessoas foram abaladas. Muitas pessoas que conhecem a palavra, vivem no Evangelho, são pessoas que, digamos assim, congregam, fazem parte da igreja do Senhor, mas foram pessoas que foram abaladas, muitas até foram destruídas, muitas pessoas realmente ficaram super, digamos, atemorizadas por causa dessa pandemia, por causa desse momento. É um exemplo muito clássico, mas nós sabemos que isso não é nada em vista daquilo que nós vamos passar. Nós sabemos que muitas coisas virão sobre a nossa vida, muitas coisas se levantarão contra nós. Nós ainda não estamos passando sequer a terça parte daquilo que nós temos que suportar neste mundo. Muitas coisas ainda vão se levantar contra a nossa vida. Então nós precisamos estar preparados. Precisamos estar alicerçados em Jesus e edificados sobre esse fundamento com o alimento sólido para a nossa vida espiritual. Que ele está sugerindo aqui que seja prata, ouro e pedras preciosas, porque resiste ao fogo e cada vez mais se enriquece com isso. Agora ele está dizendo aqui também que existem aquelas pessoas que edificam a vida espiritual sobre madeira, palha e feno, que nós sabemos muito bem que não resiste ao fogo. Nós sabemos muito bem que esses elementos são consumidos pelo fogo. Correto? O feno numa rapidez tremenda, né? A palha ainda mais. A madeira até que resiste um pouco de tempo, mas nós sabemos que é consumido rapidamente. Então tem muitas pessoas que edificam as suas vidas espirituais sobre esses elementos. São valores da palavra que são pobres. É aquele conteúdo raso da palavra de Deus. Aquele conteúdo que as pessoas não conseguem se firmar quando vem, né, digamos, as dificuldades da vida, as adversidades da vida. A edificação sobre madeira, palha e feno. Conteúdo fraco, que não resistem. Conteúdos pobres, digamos assim, de conhecimento. Eles ficam apenas naquilo que é raso. O tal será salvo, ele está dizendo. Porque são pessoas convertidas. São pessoas que realmente se arrependeram. Mas não edificaram as suas vidas sobre o elemento, realmente elementos sólidos. Prata, ouro e pedras preciosas. Não é interessante para Deus. A vontade de Deus é que você venha edificar a sua vida. A vontade de Deus é que venhamos edificar a nossa vida em cima de elementos sólidos, ou seja, de conhecimentos sólidos dentro da palavra de Deus.
A palavra em todo o tempo está nos sugerindo isso. O próprio Deus está nos sugerindo isso. Conhecer o Senhor e prossigar em conhecer o Senhor. Crescer na graça e no conhecimento de Deus. O tempo todo Deus está pedindo, nos chamando ao conhecimento. Amém? O propósito desse canal é justamente para despertar você, despertar a nós o interesse pelo estudo. O interesse de aprender mais da palavra de Deus. O interesse de compreender quais são os conteúdos, quais são os alimentos que realmente fortalecem a nossa vida espiritual. Amém? Então, em cima disso aqui é que nós vamos estudar a palavra de Deus no decorrer desses vídeos. Amém? Então, para princípio de ideia, ele está nos sugerindo aqui, não edificar nossa vida sobre madeira, palha e feno. São conteúdos fracos. Quais são esses conteúdos? O que nos sugere ser a madeira e palha e o feno? Gente, é a religiosidade. São as doutrinas de homens. São as doutrinas várias e estranhas. Alguns ensinamentos que nós às vezes vimos por aí, ou ouvimos por aí, que não edificam. Traz uma aparência até de sabedoria, como diz Tiago, uma aparência de que realmente aquilo ali traz santidade, de que aquilo ali realmente traz poder de Deus, mas nós sabemos muito bem que essas coisas muitas das vezes não trazem. Correto? É a religiosidade, doutrinas de homens e doutrinas estranhas, várias e estranhas. Muitos ensinamentos que nós vemos por aí que não edifica a vida de ninguém. Traz uma aparência de santidade, uma aparência de sabedoria, mas não é eficiente na vida espiritual das pessoas. Não vamos nem entrar aqui em detalhe, não vamos nem entrar aqui e falar sobre esses conteúdos, porque nós já temos, digamos, a ciência. Que conteúdos são esses? Correto? Só em falar em religiosidade já nos dá uma ideia de que conteúdos são esses. As pessoas que sustentam as suas vidas espirituais nesses valores. Amém? Mas quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade, quando vem a tempestade, se abalam, né? Se assustam, se desesperam, porque elas não estão realmente sustentadas na palavra e no poder de Deus. Então ele está nos sugerindo aqui a crescer sobre prata, ouro e pedras preciosas. E nós vamos aprender no decorrer desses vídeos qual é a ideia que a palavra de Deus está nos trazendo, o apóstolo Paulo está nos trazendo. Aqui ilustra muito bem essa ideia. Isso aqui, gente, é um conteúdo do pregador, correto? Isso aqui é uma linguagem do pregador. Isso aqui é uma linguagem que eu particularmente, pelo Espírito de Deus, estamos trazendo aqui para você, estou trazendo aqui para você, para ilustrar, para você assimilar melhor. Isso aqui vai ajudar você a entender qual é a visão desta mensagem exatamente. Aqui está simulando uma escada, correto? Aqui é uma escada. São os degraus do crescimento. Ó. Primeiro, segundo, terceiro e o quarto degrau. Dá uma ideia de que nós estamos partindo do mundo e subindo os degraus do conhecimento. Conforme nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo. E cada degrau, de forma alegórica, eu coloquei aqui, ó, que cada degrau representa uma fase da nossa vida espiritual. Começamos aqui no mundo, no próximo vídeo nós vamos começar daqui. Vamos, digamos, caminhar juntos. Vamos simular aqui que todos nós estaremos iniciando daqui, ó, do mundo, escravo do pecado. Amém? Eu e você e todos aqueles que estarão assistindo, nós vamos começar daqui, ó. Conhecer a nossa condição, conhecer a nossa limitação, conhecer a nossa posição, a posição do homem no mundo, escravo do pecado. E nós vamos aprender, dentro da palavra de Deus, alguns requisitos que nos mostram a nossa condição estando no mundo. E nós vamos, a partir dos outros vídeos, subir cada degrau. No próximo, nós vamos aprender o fundamento que ele fala ali, que é Jesus.
que é o ato do arrependimento. E dentro da palavra de Deus nós vamos ver alguns versículos que nos dá a ideia de que nós precisamos nos arrepender. Aqui, gente, é o ponto especial, é o ponto mais importante da nossa vida espiritual. Está aqui no primeiro degrau. Tudo depende disso aqui, ó. Tudo depende desse primeiro degrau que ele está falando. Sobre este fundamento, veja como cada um edifica. Então vai depender de que maneira você ou eu vamos nos comportar nesse degrau. O primeiro, que é o ato do arrependimento, gente. O ato do arrependimento é o ato mais importante, é o momento mais importante da nossa vida espiritual. É a fase mais importante da nossa vida espiritual. Tudo depende disso aqui, ó. Ou a gente vai seguir esse caminho, ou a gente vai seguir o caminho da madeira e palha e feno. Infelizmente, né, muitos, mesmo se convertendo, mesmo conhecendo o Senhor, correto? Ele diz, o tal será salvo, porque realmente se arrependeu. Mas segue um caminho da religiosidade, segue o caminho das falsas doutrinas. Muitos, porque digamos, não busca o conhecimento pelo Espírito Santo e se deixa levar por ventos de doutrinas. Muitas das vezes, a maioria das pessoas se convertem, mas acaba seguindo outro caminho porque são guiados. Entende? São guiados de forma errada. São guiados e ensinados de forma incorreta. Não segue realmente o caminho desse crescimento aqui. Prata, ouro e pedras preciosas. Que até aqui está aqui, ó, representando o degrau da prata. Uma vez que nós partimos disso aqui e seguimos esse caminho, nós vamos aprender dentro da palavra de Deus, de alguns versículos, que nos mostra a riqueza desse segundo degrau aqui, ó, da prata. Que podemos representar esse degrau como a morte de Cristo, valorizando o sacrifício, ou seja, valorizando a morte de Cristo. No momento que nós aprendemos, no momento que realmente nós somos ensinados por Deus, pelo Espírito Santo, pelo interesse de buscar o conhecimento, nós vamos realmente entender, amém? Que esses valores aqui da prata são fundamentais na nossa vida. Aqui já conseguimos resistir o fogo. É prata. No momento que nós valorizamos o seu sacrifício. E nós vamos aprender como que nós valorizamos o sacrifício de Jesus. Vamos aprendendo da palavra de Deus. Ela nos ensina alguns valores, correto? E nós vamos tirar 3, 4, 5 versículos que vai enriquecer o nosso conhecimento nessa área. Amém? Do que realmente representa a morte de Cristo na nossa vida. E vamos continuar crescendo. O terceiro degrau é o degrau do ouro, que é mais rico ainda. A prata já resiste ao fogo, é rico. O ouro tem mais valor ainda. Então Deus quer que a gente venhamos continuar subindo os degraus. E os valores do ouro representam a vida de Cristo, ou a ressurreição de Cristo. São os valores que nos mostram que nós estamos reinando em vida. O que representa a ressurreição de Cristo na nossa vida? Uma vez que nós colocamos em prática, aprendemos dentro da palavra de Deus esses valores, enriquece a nossa vida espiritual nos valores do ouro. Entende? Nos sentimos ainda muito mais fortes, nos sentimos ainda mais edificados quando nós aplicamos esses valores aqui na nossa vida. Não só valorizando a morte, mas principalmente também a sua ressurreição. O que representa a ressurreição? A morte já representou bastante, e já representa. A ressurreição muito mais. Entende qual é a ideia? A ressurreição muito mais ainda. E vamos chegar ao topo. Nós vamos aprender aqui, cada vídeo, passo a passo, subir os degraus, até chegar aqui, ó. É o degrau das pedras preciosas, da coroa, entende? Da conquista, da majestade de Jesus, a glorificação de Cristo. O que isso representa para a nossa vida espiritual? É a excelência do poder, é o topo, amém? A Bíblia chama de excelência. Os valores dentro da palavra de Deus que nos leva a aplicar esses valores na nossa vida.
a majestade da glorificação, aleluia, do reinado de Cristo, da conquista de Cristo. O que isso representa para a nossa vida? São valores ainda muito mais preciosos, pedras preciosas. Amém? Então essa é a ideia que nós vamos passo a passo aprender. Mas vamos começar daqui, ó. Vamos partir do mundo. Vamos entender, vamos nos colocar e nos posicionar aqui. É como se nós estivéssemos começando a nossa vida, nossa trajetória. Amém? A partir de agora. E você vai entender, entende? Vamos, dentro da palavra de Deus, ver alguns versículos que nos mostram exatamente a nossa condição para nós seguirmos este caminho aqui em nome de Jesus. Então essa é a ideia, correto? Então esse aqui é a visão que nós vamos seguir. Nós vamos seguir esse caminho, os degraus do conhecimento. E essa aqui é a base que nós vamos. Você precisa entender e compreender isso aqui para que você realmente venha, digamos, colocar em prática, em exercício, a palavra de Deus na tua vida. Nós colocarmos em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Correto? Em nome do Senhor. Então vocês entenderam essa mensagem? Então, que você seja abençoado a partir deste momento, já iniciando esse trabalho para a glória do Senhor. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui aprendendo da sua palavra. Cremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo é que Tu está nos dando essa direção, está abrindo nossos olhos, nos fazendo compreender qual é a Sua vontade sobre nós, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Que o Senhor possa nos dirigir, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, nossos corações e nos fazer compreender, Senhor, qual é a vontade do Senhor para este estudo, Senhor. Ó Deus, para esta mensagem, preparar os corações que estarão nos assistindo a partir de agora, Senhor, no decorrer dos outros vídeos, e nos fazendo, Senhor, crescer, ó Pai, passo a passo, nos degraus do conhecimento, Senhor, até chegar ao ponto, ó Deus, onde nós venhamos estar na Tua presença, sim, firmes, ó Pai, edificados em nome de Jesus pela Tua palavra. Abençoe todos que estão nos ouvindo, Senhor, para a glória do Teu nome, seja glorificado e exaltado para sempre. Amém, pessoal? Então, que você seja abençoado grandemente, né? Seja realmente edificado em nome de Jesus e que você venha nos acompanhar no decorrer dos outros vídeos para a glória do Senhor. Fique com Deus e em paz. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.